Olá! Muito bem-vinda a esse fechamento de módulo 7. Isso significa que a gente realmente já avançou, passou da metade. Então, esse resumão desse módulo, eu quero tratar basicamente de dois resumos. O primeiro, a gente vai falar do fechamento dos 6 primeiros módulos. Então, eu quero retomar alguns conceitos que a gente trabalhou nos módulos de 1 a 6, que é importante que ao chegar aqui, você tenha isso aqui dominado, tenha isso claro, tenha isso compreendido, realmente absorvido. Então, eu vou retomar um pouquinho, né, módulo 7 e 6, ou 6 primeiros módulos, para que a gente possa checar se isso aqui está bem claro, está bem dominado. E depois eu vou falar um pouquinho, de maneira resumida, o que é importante que você tenha dominado aqui do módulo 7, que é esse módulo de como lidar com mais de uma parte, né? Onde a gente entrou realmente sobre as dinâmicas que a gente encontra no nosso mundo interno. Você que já está fazendo aí as suas navegações, seja nos exercícios individuais, seja nas parcerias, já deve ter percebido que a gente encontra muitas vezes mais de um alguinho lá dentro. E aqui a gente está aprendendo com esse poder, o poder do E, como lidar com isso que a gente encontra. Então, dos conceitos dominados, o que é importante que tenha claro aqui? Conceito número 0, conceito número existencial, o que é importante que a gente entenda? Que o self-in-presence, ou estar na presença, eu na presença, ser capaz de manter presença com aquilo que eu estou percebendo, é o elemento essencial para que a gente possa focalizar. Se a gente não cultiva, se a gente não elenca esse self-presence, se a gente fica se debatendo, se a gente fica ansioso, se a gente fica sem paciência, irritado, significa que esse estado aqui ainda não está presente. Então, a gente precisa utilizar a linguagem de presença. Eu percebo algo em mim que, tarará, tantas vezes quantas forem necessário, até que a gente esteja com esse espaço aberto, com esse forno disponível, para que a gente possa oferecer o calor necessário para aquilo em mim que eu estou percebendo viver o seu próprio processo alquímico, ou, como eu dizia, dar o seu próximo passo. Então, o que nós queremos é estar em self-presence, utilizando a linguagem da presença, para poder estar com aquilo que é percebido com empatia profunda. E a empatia profunda vai proporcionar o relacionamento necessário com aquilo que está sendo percebido. E através desse relacionamento necessário, ou seja, onde todas aquelas partes em mim, ou aquilo em mim que está sentindo aquilo que está trazendo, começa a mudar, a gente vai abrindo espaço para sentir aquele felt sense, ou aquele não percebido, aquilo que tem a oportunidade de se formar em nós, como um próximo passo de vida, como uma liberação, como uma integração, como um insight, como um movimento, como uma direção, e que não seria possível se a gente não elencar esses elementos de estar presente com o que eu sinto, utilizar a linguagem da presença para poder promover esse ambiente e dentro desse ambiente, através de um relacionamento empático, gentil, baseado numa empatia profunda, onde eu quero conhecer aquilo em mim, a partir da vivência daquilo em mim, é que eu estarei navegando com mais facilidade, mais fluidez e cada vez mais profundamente nas águas do meu mundo interno, porque eu estou, então, utilizando todos os fundamentos que são necessários para a focalização do relacionamento interior, né? Para permitir que o nosso organismo possa conversar, se comunicar, nos informar, se orientar para aquilo que ele já sabe fazer, tá bom? Então, isso aqui precisa estar dominado. Uma vez que isso aqui esteja dominado, o que eu chamo de dominado? Eu saquei o conceito, eu entendi. E como qualquer coisa na vida, por mais que a gente possa sacar, né? Você começa a falar inglês
Se você não pratica, aquilo se perde, né? Então, a maestria vem da prática. Então, eu saquei o que eu tenho que fazer. Então, eu saquei que eu preciso cultivar esse ambiente de estar na presença, preciso utilizar a linguagem da presença, eu percebo algo em mim que, e eu preciso utilizar o principal atributo do self-presence, que é a empatia profunda, para promover relacionamento com aquilo. Então, eu já saquei, já entendi, beleza. O que vai me trazer realmente maestria nisso, fluidez? Prática. Fazer focalização. Então, é importante, né, que nas práticas você vá incorporando isso, né? Então, é isso que eu chamo de dominar. É a vivência daquilo que a gente sacou. E aí, uma vez que isso aqui está claro, né, a gente já fez todos os inputs necessários para esse aprendizado, a gente, então, pode avançar um pouquinho mais na nossa linguagem, na nossa fala. É como se a gente estivesse agora se habilitando para estudar partes mais elaboradas do idioma. Então, a gente vai falar do sentimento sobre o sentimento, que é o material desse módulo. Você já deve ter percebido que, como eu disse, né, muitas vezes eu sinto algo, eu percebo algo em mim que se sente triste e eu quero que isso mude. Só nessa fala a gente pode pressupor que existe algo em mim ansioso para que a tristeza mude e a tristeza. Então é isso que a gente chama de sentimento sobre sentimento. Existe uma irritação que é mais clara, uma ansiedade que é mais presente, mas na verdade ela está conectada numa dinâmica com aquilo que está sentindo a tristeza, dentro desse exemplo. Como pode ser também, eu estou preocupado com a minha ansiedade. Então, algo em mim está preocupado com aquilo em mim que está ansioso. Eu estou impaciente, estou com raiva da minha insegurança. Eu não aguento mais ser inseguro, é um inferno ser inseguro, por exemplo. Nesta fala, já demonstra que existe um sentimento de raiva, né, de impaciência, com aquilo que se sente inseguro. Então, aqui, quando a gente percebe isso na fala, a gente, então, já está lidando com sentimento sobre o sentimento e, da mesma maneira, utilizando a linguagem da presença, a gente vai incluir um poder a mais, que é o poder do E. A gente vai aprender a dizer, a parar de dizer, eu sinto isso, mas aquilo, é o que a gente sempre faz. Não, eu tô com raiva, mas olha só. Não. A gente vai dizer, algo em mim está com raiva e algo em mim está com medo. Algo em mim está impaciente e algo em mim está inseguro. E eu percebo ambos. Quando a gente vai fazendo esses desacoplamentos, né? Quando a gente vai percebendo que muitas vezes a gente está lidando com uma dinâmica que são as guerras internas, que é o que mais nos faz sofrer na maior parte das vezes, a gente começa a criar espaços e a gente começa a promover um ambiente aonde o relacionamento que vem desses elementos interagindo pode acontecer. Por quê? Aquilo em nós precisa de relacionamento e conexão. E para aquilo em nós se sentir ouvido, compreendido, aceito, integrado, eu preciso aprofundar o relacionamento com aquilo, como a gente viu nos passos, né? Caminho, que é o entrando, fazendo contato, que é o making contact, aprofundando e o saindo. Para eu fazer o passo aprofundando, nós precisamos ter essa clareza de quem está aqui e um por vez a gente aprofundar. Porque não é possível a gente conseguir uma atenção plena com 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então a gente abre os espaços, a gente diz olá, a gente reforça, né, aquece o forno, abre mais espaço para ser capaz de estar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, na fase principalmente fazer contato, até que a gente começa a aprofundar com um dos elementos daquela dinâmica. Então, para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter entendido esses passos anteriores, né? Aonde eu preciso, lembra que eu disse lá no início que a focalização, embora a gente aprenda em passos, ela é cíclica, né? São movimentos que vão acontecendo
Então, eu posso iniciar uma sessão para focalizar com a minha ansiedade, e aí eu descubro que, na verdade, essa ansiedade está se relacionando com outro algo em mim que se sente doente. E aí eu preciso voltar para fazer contato, abrir self-presence, mais espaço de self-presence, utilizar a linguagem para reconhecer aquilo que agora é possível ser percebido, fazer contato com ambos e aí checar qual dos dois quer atenção primeiro. Isso se uma outra parte aparece durante o processo. Como eu posso também, como vocês viram no módulo desde o início, já iniciar uma focalização de sentimento sobre o sentimento ou com mais de uma parte. O importante é que eu entenda que no passo aprofundar, eu vou precisar sentir no relacionamento, no processo, qual delas me chama a atenção primeiro. Então, o primeiro passo que a gente está dando é compreender isso aqui, para na prática, à medida que você focalizar nas suas parcerias, nas suas práticas individuais, isso vai ficando claro. Da mesma maneira que, se eu tenho as informações de como eu bato a perna, só vai ficar claro a hora que eu começar a bater a perna na água. Aqui também a gente traz a primeira informação, domina, degusta, deixa entrar, vai sentindo, vai conversando com o nosso corpo, deixando o nosso corpo e absorvendo esses conceitos. Nosso corpo vive cada uma dessas coisas. A coisa vai ficando clara, aí a gente vai para a prática e vai indo para níveis mais profundos de aprendizados. Além de ver as sessões e tudo mais que tem aí na plataforma para você. Então, para a gente fechar esse resumão, a ideia não é explicar o módulo 7 tudo de novo, né? Nem outros módulos. É importante que isso aqui esteja presente e que você use esses elementos, balançando mão desses elementos, para que a sua navegação fique cada vez mais fluida, cada vez mais completa, cada vez mais profunda, na beleza que é o teu mundo interno. Lembrando sempre, qualquer dúvida, eu estou aqui para te apoiar.